Bom, voltando aqui à nossa aula, no primeiro vídeo a gente falou sobre, fez, né, a configuração aqui do nosso projeto, criamos os pacotes fachada, business, data provider e model. O próximo passo agora seria exatamente é, criar um pacote view, né? E terminar de configurar o nosso Spring para que ele consiga fazer a injeção das dependências, o controle dos objetos, né? Inclusive da persistência usando o Hibernate, né? O nosso exemplo é bem simples, usando só uma classe. Mais para frente a gente vai acrescentar mais classes, né? Por enquanto a gente só tem essa classe, só temos o objeto address, mas isso daqui já é o suficiente para a gente brincar um pouco, né? Nesse cenário aqui. O próximo passo que a gente vai seguir aqui é exatamente a criação do pacote view, certo? E esse pacote view vai ser responsável pelos nossos managed beans, né? Que farão o trabalho de controlar o, as views, né? Com os XMLs e as requisições de visualização das informações, né? Esse pacote vai chamar view. Dentro do view a gente vai ter aqui a classe que nós vamos chamar de address controller. Certo? O address controller ele vai herdar de serializable do Java.io, certo? Vou deixar também criado o construtor da classe, né? Mandar finalizar. Aqui eu vou mandar gerar o serial, sempre observando que nunca devemos utilizar o mesmo serial de um outro objeto. Sempre tem que gerar o serial individual, certo? Aqui dentro a gente vai implementar uma série de outros recursos, mas nós nesse exato momento só precisamos fazer um teste, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto, né, um objeto private address. Lembrem-se, nunca use address direto, use sempre a interface dele, certo? E se eu estivesse usando aqui o objeto direto, funcionaria perfeitamente, mas a gente estaria quebrando o padrão e também correndo o risco do Spring não gerenciar direitinho, né? Dependendo da complexidade do projeto no futuro. Por enquanto ele funcionaria bem. Aqui embaixo vou mandar gerar os gets e sets desse. Na verdade nem preciso fazer isso. Basta fazer um generate gets e sets, certo? Feito isso, eu já tenho aqui ó, o pleno controle, né, das informações. Aqui eu posso, né, fazer o seguinte: esse meu objeto, ele é um objeto certo do JSF. Então ele é um managed bean, certo? A gente vai configurar esse objeto com o escopo de visão. Então é view scope, certo? Do JSF. E a gente vai dizer também que esse objeto ele é configurable. Não é configuration, é configurable do org Spring Bean Factory Annotation, certo? Aqui dentro eu vou criar um objeto do tipo private
address facade, certo? E vou dizer que esse cara aqui é um managed bean property, que tem um valor que tem esse valor, certo? Então, esse cara aqui, ele está sendo injetado, então eu não preciso me preocupar com dar new para esse cara aqui, dar new nesse cara aqui, né? Eu já tenho acesso para ele garantido, porque o Spring vai me prover isso. Só que aqui a gente começa a enfrentar um outro problema, certo? O Spring utiliza um contexto e o JSF certamente utiliza outro contexto, né? E aí quando isso acontece, né, eles vão dar conflito e na verdade não é que vão dar conflito, um não vai conhecer o outro, certo? Mas existe uma forma que a gente pode utilizar muito fácil para poder resolver esse problema, né? E essa forma é bem simples. A gente vem aqui no Faces Config, certo? Espera ele abrir aqui. Vem aqui em Source, né? A gente vai criar aqui, ó, uma tag Application, certo? Dentro de Application a gente vai colocar aqui o Resolver, certo? E dentro dessa tag do Resolve, a gente vai fazer uma chamada de um componente do próprio Spring, né, que vai resolver para a gente essa falta de conhecimento do JSF, né, com o contexto do Spring, né? Como eu não sei o caminho da classe que vai fazer esse resolve, né, eu só sei o nome dela, o que eu vou fazer? Aqui embaixo eu vou colocar o nome da classe, né, para eu ver o caminho que ela vai fazer, que é o Spring Bean Faces Resolve. É esse cara aqui. Então, esse aqui. Copiar esse cara aqui, colar ele aqui dentro. Vou tirar esse daqui e tirar esse daqui. Bom, resolvido o nosso problema, né, do não conhecimento do Spring, do JSF, dos componentes de Spring. Aí vocês me perguntam, mas e se o Spring precisar conhecer? É claro que ele precisa conhecer o Managed Bean. Como ele vai fazer? Quando eu anotei esse configurable aqui, eu estava dizendo que esse cara é visível, né? Ele vai pegar os objetos do JSF e vai configurar no contexto do Spring também. Ele consegue fazer essa inversão aí, né? Utilizando essa tag configurable aqui. Então agora eu posso usar esse cara aqui, o facade, e posso usar, né, no Spring esse controller. Só que a gente sabe que nunca vai usar esse controller lá, né? Ele não faz parte do modelo MVC você sair do model e ir para o view, né? Na verdade você sai do view e vai para o model. Aqui a gente vai criar o objeto, ou melhor, o método, né? Um public void save our update, certo? Save our update recebendo um i address e a gente vai fazer uma série de checagem antes de salvar esse objeto, certo?
Mas para iniciar, eu simplesmente vou salvar, né? Vou fazer sei lá, vou chamar a fachada, né? Address fachada, ponto, save our update address. Simplesmente. Por enquanto, isso aqui já tem uma certa suficiência para a gente fazer nossos testes, né? Eu poderia, por exemplo, popular esse objeto, e é o que eu vou fazer. Da seguinte forma, eu vou dar um new nesse cara aqui, certo? Porque eu vou usar ele para passar como parâmetro. Ele recebe new address. Pronto. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um address.set. Eita, eu escrevi errado, rapaz. Não tem problema não, a gente conserta. Aqui eu vou colocar onde eu moro, o bairro que eu moro. Eu vou consertar esse negócio aqui, certo? Então eu vou ter esse mesmo erro em dois lugares. É neighborhood. Aí eu venho aqui em address. Neighborhood. Venho aqui. Dou um Shift Alt R. E vai mudar onde for preciso. Aqui eu vou colocar um N. Bom, acho que resolvi. Aí aqui eu dou um N de neighborhood, pronto. Pronto, agora o próximo é address.set. Code eu não quero, né? Porque eu não tenho ainda. Aqui cidade Recife. Address.set number. Eu moro no número, como eu escolhi em string, eu tenho que colocar entre aspas, né? 1019. Address.set postal code, que é 50740. Address.set state, que é address.set street. Emiliano Braga. Bom, o objeto está preenchido. Eu vou criar dentro desse index um botão, certo? Aqui eu vou só fazer o seguinte: eu preciso criar aqui um form, que eu preciso ter dentro do formulário para poder enviar, né? Então aqui eu vou dar um br, certo? E vou colocar aqui embaixo
H command button, salvar, e a ação vai ser a seguinte: address control ponto save update. Aí aqui eu vou passar um parâmetro que vai ser o seguinte, certo? Lá o meu método save update ele recebe um objeto. O que eu vou fazer? Eu vou dar fazer isso, certo? Eu poderia colocar isso daqui dentro do construtor, certo? Eu poderia vir aqui no meu controller. Cadê? Controller. Bom, não achei o controller. O que eu faço? Ctrl Shift R address. Eu posso colocar só as iniciais, ó. Address controller, certo? Pronto, tá aqui. Certo? Eu poderia pegar esse daqui, Ctrl X, e colocar aqui dentro. Fazer isso. E aqui, ó, em vez de dar esse new nesse lugar aqui, eu posso fazer isso aqui. Certo? Eu tiro esse this aqui. Na verdade, eu nem precisava ter colocado antes também. Pronto. Só para garantir que eu não vou... que não vai ser nulo, né? E quando eu clicar no botão salvar, ele vai salvar o projeto. Só que para ele fazer isso, eu preciso terminar de configurar o Spring, né? Até agora a gente fez uma configuração muito básica e aquilo que a gente fez não nos permite salvar o projeto. E a gente nem configurou o Hibernate ainda, não configurou o contexto do projeto, um monte de coisinha aí que a gente ainda tem que fazer, certo? Vou abrir aqui, vou expandir inclusive a tela para a gente começar esse processo de configuração, certo? Aqui a gente fez o scanner dos pacotes, né? O que seria esse scanner de pacote? Só para vocês terem uma ideia, todos aqueles componentes que a gente colocou, eu vou fechar tudo aqui e abrir de novo só alguns, para não ficar muito poluído aqui. Pera aí, deixa eu fechar esse daqui. Então eu vou voltar aqui, Application Context, certo? Então eu vou escolher um aqui, ó, por exemplo. Deixa eu escolher um, pode ser o da fachada, eu injeto, mas eu vou colocar esse aqui do Data Provider aqui, certo? O IMPL, vou colocar esse cara aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um construtor para esse cara, certo? Né? Vou criar um construtor padrão. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir só para vocês verem iniciando. Sysalt. Eu vou colocar assim, ó. Inicializando mais address data provider.class. Vamos ver como vai ficar isso aqui. Bom, agora quando a gente inicializar aqui, ó, vamos ver como vai ficar isso aqui. Veja que está anotado como component, certo? Vamos ver se vai dar algum problema ou se vai subir tranquilamente. Ele subiu tranquilamente, só não inicializou o nosso objeto, certo? Por que ele não inicializou o nosso objeto? Bom, certamente a gente ainda precisa configurar algumas outras. Deixa eu ver como é que ficou lá o scanner. Já está aberto aqui.
Bom, ele estava reclamando desse CX. Deixa eu tirar esse CX e inicializar novamente para ver o que ele vai dizer. Fechar isso aqui. Não inicializou. Bom, pode ser que esse caminhão aqui não seja o mais apropriado para a gente estar utilizando, certo? Eu vou usar o convencional, sem ser esse aqui, né, que é o www.springframework.org barra esquema beans, certo? E vou fazer isso para todos os outros que usam esse cara aqui, certo? Assim, pode ser que seja isso. Aí, até parou de dar erro, né? Vamos ver se talvez seja isso aqui. Essa é a versão mais antiga do XML esquema do Spring. Ainda não tinha usado essa versão nova e a gente começou a usar hoje e parece que não deu certo não. Quer dizer, vamos ver, né? Talvez nem seja esse o problema. Ah, desculpe aí, pessoal. Eu vou desfazer esse negócio que eu fiz aqui. Aliás, eu vou deixar desse jeito mesmo, porque ele vai funcionar de qualquer forma. Entendeu? Deixa eu limpar isso aqui. É claro que não ia funcionar, porque eu preciso chamar preciso configurar o contexto do Spring aqui dentro. Não existe nem probabilidade dele funcionar sem configurar ele aqui dentro do WebXML, porque o WebXML é que é o primeiro arquivo a ser executado no projeto web, então é ele que faz a configuração de tudo. Então, certamente ele precisa ter conhecimento do Spring, se não, né? Mas enfim, faz parte, né? Isso é a vontade de fazer logo. Só um minutinho. A gente vai colocar aqui o contexto parâmetros, né? A gente tem que colocar o param_name. Param_name. A gente pode colocar qualquer nome, eu vou colocar contexto. Conteste.
config location. Param value. Pronto, aqui eu vou apontar, né, o meu projeto web tem o web inf barra o nome do arquivo que eu usei para configurar o Spring. Application com text.xml, certo? Aqui eu estou chamando o arquivo de configuração, certo? Agora eu preciso configurar o contexto do Spring, certo? Eu vou abrir uma classe, pode ser essa bem aqui mesmo, só para eu pegar aqui o endereço, certo? É o context load listener, bem aqui. Olha o context load list, acho que esse bem aqui. Load listener, certo? Vem aqui no web. Aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, listener. Certo? Esse cara aqui é que vai ficar escutando as requisições no lugar do servlet, né? Ele está dizendo qual servlet que vai ficar fazendo isso. Aqui eu vou fornecer para ele a classe que vai fazer isso, certo? Aqui eu vou criar outro listener. Opa. Listener classes, certo? Eu vou ter que procurar também aqui o request context listener. Request context listener, que é esse cara bem aqui. Olha que maravilha, isso aqui vai ficar uma coisa mais linda de Deus. Pronto. Agora tem uma mudançazinha que a gente vai precisar fazer, pessoal. É o seguinte. A gente estava usando aqui deixa eu abrir o POM. Só um minutinho. Pense no pagode aperreado que tá aqui de lado. Aqui no POM a gente está usando esse negócio aqui, ó, com some faces, certo? Essa implementação, apesar de seguir padrões, para poder fazer a integração do JSF com o Spring, eu prefiro a implementação do MyFaces, certo? Então a gente vai procurar aqui no Google
Termina logo, né? Então, a gente vai procurar aqui, ó, essa implementação do MyFaces, certo? Vou procurar por MyFaces API Maven repositório. Ó, eu quero essa versão bem aqui. Oh, maravilha, já veio pronto. Ó, copiar. Então eu vou substituir esse aqui é a API, né? O outro é IMPL. Então eu posso vir aqui em cima aqui substituir por IMPL. Pego 2.4 também, copio. E a gente pode vir aqui embaixo e colar ela no lugar desse cara aqui, certo? Vou dar um Ctrl Shift F para formatar o arquivo, certo? Isso não vai trazer diferença nenhuma para a gente no JSF, no Prime Faces, mas aqui, ó, nesses listener vai, porque eu preciso configurar aqui um listener para ele responder para o JSF direto, aceitando interferência do Spring. E esse daí o Mojarra não aceita. Então o MyFaces aceita. A gente vai usar o MyFaces, a implementação MyFaces, né? Então a gente vai fazer aqui. Agora deixa eu lembrar aqui qual que é a classe. Deixa eu ver aqui. Startup. Deixa eu ver. Startup. Ele ainda não. Ele tem que fazer download dessa biblioteca. Não tem ela aqui ainda. Deixa eu salvar aqui Já ele está fazendo download do MyFaces. Deixa ele terminar de fazer esse download. Bom, deixa eu finalizar aqui o servidor, né, que nem deveria estar rodando mais. Aí aqui agora eu vou usar o startup startup servlet contest listen. Deixa eu ver se é isso. Esse aqui mesmo. Vou copiar esse cara aqui. A gente vem aqui no WebXML, cola ele aqui, manda salvar. Aí aqui a gente volta aqui, exclui essas coisas que a gente criou aqui, dá um Ctrl Shift O para remover os importes indevidos. Creio que agora ele vai inicializar o contexto. Se não der nenhum erro, né? Vamos ver. Deu um errinho aqui, vamos ver o que é que aconteceu. Find Java Application Factory. Ele não encontrou Destroy the Event Listener. Como assim? Deixa eu dar uma verificada lá o que está acontecendo. Como se um evento tivesse
sobrescrevendo o outro. Então deixa eu fazer o seguinte: copiar esse cara daqui, colocar ele aqui embaixo, então Ctrl Shift F para formatar isso daqui, pegar esse, colocar no meio, salvar. Pegar esse cara aqui. Na verdade, eu vou pegar tudo, colocar aqui, salvar. Bom, teoricamente deveria funcionar. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu expandir, ver se vai dar algum erro. Tá dizendo que não. Será que eu copiei algum negócio errado aqui? Vamos analisar. Spring org, Spring Web context load listener, tá certo. Org Apache My Faces Web, tá certo. Spring Framework Web Context Request Listener, tá certo. Application Context, bom, aqui tá certo. Aqui só tá faltando CX, mas não creio que seja isso. Vamos lá. Dá uma olhada nesse negócio aqui. Página XML document web file not found. Tá dizendo que não encontrou o arquivo, certo? O arquivo está dentro de, claro, esse arquivo que tem que estar dentro de webinf, né? Por isso que ele não está inicializando. Está errada a posição dele. Ó, creio que agora não vai dar muito erro não. Vamos ver aqui agora o que foi que aconteceu. Deixa eu terminar de fazer a carga aqui. Vamos subir. Linha 8, coluna 2. Não pode localizar linha 8 bins. Então o que é que tem na linha 8, coluna 2?
Isso. Vamos ver o que é que pode estar errado aqui. Deixa eu expandir isso daqui. Bom, tá errado não. Pera aí. Fazer aqui uma mudança de ordem aqui. Então aqui eu tenho bins, tenho context. Rapaz, eu vou colocar o mesmo nome que tá aqui para evitar a fadiga. Aí eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui. Opa! Então, aqui eu tenho do bin e tenho do contexto. Tenho do bin, do contexto. Tem o XSI, Scheme Location, que faz o agrupamento de tudo. Não tem nada errado não. Não que eu possa enxergar. Schema Location, vamos ver. Schema Location. Tem que fechar com ponto e vírgula, com vírgula, aspa dupla no caso, esse aqui, ó. E aí é desse jeito. Porque essa tag aqui que tá abrindo aqui é do bin. E aqui embaixo tá fechando ela. Não, não precisa porque ela fecha aqui embaixo. Se eu fechar lá em cima, ele não vai aceitar esse componente aqui. Certo? Bom, deixa eu salvar isso daqui e inicializar de novo, ver se ele vai mudar alguma coisa. Ele está reclamando do contexto. Ó, ele está dizendo que não achou o contexto.
Vamos ver se na verdade se eu não copiei alguma coisa errada mesmo lá no contexto. No queixo do contexto. Ah, tá. Aqui tem um erro aqui também. Ah, rapaz, aqui, já achei um aqui. De jeito não vai dar certo não. Aqui. A gente precisa fazer isto daqui. Acho que agora vai funcionar. Pronto, aí, ó. Agora ele até achou o componente. Era isso mesmo. Vamos esperar ele inicializar. Agora apareceu outro erro, né? Espera ele terminar aqui para a gente ver o que que é. XML, documento. Documento é inválido na linha 7. Coluna. Linha 7. Vamos ver o que que tem na linha 7. Aqui. Ó, eu creio que seja esse bem aqui, ó. Aqui o beans tem beans. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Assim não vai. Porra. Aí não vai mesmo. Tá tudo sem esquema, pô. Aí não vai, papai. Deve ainda ter mais algum. Beans. Tá dando erro no beans. Vamos ver qual é a bronca dessa vez. Linha 7, coluna 118. Cento e 118. Ah, tá invertido aqui. Bom, a gente já tá quase acabando, secando as possibilidades, né? Então já provavelmente agora dá certo. Sete. Coluna 118 também.
Vamos ver o que que é dessa vez. Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar isso daqui. Não. Por que não? springframework.org .esquema barra esquema em tava invertido, mas agora não tá dando certo também, que se desse certo eu tinha abrido aqui o... faltando W. Faltando W. Aqui, ó. Certamente deve estar faltando W em todos. Rapaz, tudo que podia dar de errado deu, né? Que maravilha. Bom, isso é bom que a gente aprende com tomar um cuidadozinho a mais quando estiver configurando isso aqui. Não, nem tanto. Só o computador e o XML. O resto deu tudo certo. Ó, deu mais um errinho aqui. Vamos ver aonde. Vamos ver. Na linha 20 agora. Certamente deve ter mais um com faltando W lá. Deixa eu ver. springframework.org esquema beans springframework.org esquema beans spring beans framework esquema context spring framework esquema context. Na teoria tá tudo certo. Vamos testar isso aqui na prática. This application has not applied map for error. Ainda tem erro. Agora só falta descobrir onde. Será que eu escrevi framework errado? Deixa eu ver. www.org barra esquema barra context. Oxi. Ah, não acredito no negócio desse. Olha só que lindo. Meu irmão. E olha que eu só comprei a cerveja, eu não tomei ainda. Quando eu tomar, não consigo fazer mais nada.
Tá, escrevi tudo errado. É por isso que o negócio quer funcionar. Agora sim. Deixa eu expandir aqui pra gente ver como é que tá indo. Opa, o erro agora é diferente. Parece um erro bom. Ó, o objeto foi inserido, tá vendo? Só que ele deu alguns erros, por exemplo. Ele deu problema na hora de inserir o Address Business Object. Isso é simples. Ele não conseguiu encontrar isso daqui, ó. Ele não conseguiu fazer o data provider ser inicializado. Por que que ele não conseguiu? Porque ele não conseguiu injetar o objeto address, né? Porque ele ainda não existe ainda, né? Não tem como, por exemplo, usar o objeto address se ele ainda não existe, né? Não existe porque ele não tem nenhuma anotação, né? Não tem nada dizendo quem ele é e nem muito menos para que ele serve, né? Então, para a gente agora fazer ele funcionar, é bem simples. Primeiro passo, a gente vai dar um Ctrl Shift Alt R, opa, Ctrl Shift Alt R em, não é, Ctrl Shift R e address. Pera aí. Address. Aqui a gente vai anotar aqui em cima na classe, ó. A gente vai colocar aqui arroba entity. Esse cara vai ser uma entidade, mas é do JPA, viu? Então vai ter que ser JavaX Persistence Entity. Isso aqui vai ter uma tabela que vai ser responsável por isso. Também vai ser mapeada pelo JPA, certo? Tabela com nome em português. Endereço. E a gente vai colocar aqui também. Deixa eu ver, acho que aqui já tá bacana pra gente fazer. Ao invés da gente anotar em cima do atributo, como muita gente faz, o que a gente vai fazer? A gente vai anotar em cima do get. Eu vou explicar depois para que a gente vai fazer isso, certo? Então a gente vai fazer aqui em cima do get, a gente vai colocar um ID, certo? Java Persistence, porque esse code vai ser o ID, certo? Então a gente vai dar um nome para a coluna, então arroba column Java Persistence também, certo? A gente vai colocar um name code, certo? A gente vai fazer em cima de todos os gets. Aqui eu vou ter que definir qual vai ser a estratégia de geração de ID. Então eu vou colocar aqui generator value strategy generator type.identity, né, que é para identificação. Aqui no street eu vou colocar aqui arroba, vou copiar esse cara daqui, colocar assim, rua, colocar logradouro, número
bairro, cidade, estado, CEP e pronto. Bom, feito isso, nossos pesadelos só começaram, acabaram. A gente agora vai configurar isso daqui, fazer o seguinte, aqui dentro de web a gente vai criar um outro XML, certo? XML file. Na verdade eu vou fazer o seguinte, vou criar uma pasta chamada config. Dentro dessa pasta config vou criar um XML chamado persistência. Certo? Esse persistence ele vai servir para mapear as propriedades de persistência do Hibernate, né, e também mapear as classes que são persistentes, né, que são possíveis de serem persistidas, né. Essa parte eu vou copiar de um documento que eu já tenho pronto, inclusive que a gente fez já ele em outra aula, né? Aqui no set aqui, ó, a gente já tem isso pronto, quer ver? Cadê? É só se... A gente deveria ter ele pronto aqui em algum lugar. Deixa eu ver se ele está em outro lugar. Esse é do 8. Deixa eu minimizar esse 8 aqui. Expandir esse. Aqui, ó. A gente vai copiar desse cara aqui para poder facilitar a nossa vida. Certo? Vou pegar aqui o source. Copiar tudo aqui. Certo? Fechar isso aqui. E colar aqui. Ó, veja que a gente mapeou já tudinho aqui, ó. Certo? A gente já tem o banco de dados, a senha, tem tudo. Certo? Eu vou copiar só um itemzinho aqui que a gente não colocou aqui. Deixa eu ver como que tá. Vou colocar ele bem aqui. Receber assim, ó. Property name Hibernate. Ah, já tá aí, já é o de baixo, o último. Não preciso criar não. Aqui em cima são as classes, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu preciso copiar, por exemplo, o pacote que essa classe aqui está dentro. Ele está dentro desse pacote aqui. Então aqui, ó, eu vou colocar aquele pacote ponto address, certo? Salvar isso daqui. Bom, esse persistence está configurado já para a gente usar ele, né, no Spring. Agora eu vou abrir aqui o application context, né?
E agora a brincadeira vai começar, a diversão vai começar agora. Né? A gente precisa configurar o banco de dados todinho, né? Configurar o banco de dados, né? Só que a gente vai usar uma ferramenta que é disponibilizado para a gente, o Hibernate faz isso, o Spring faz isso também, né? Mas a gente já tem uma biblioteca que faz isso também, que é o C3P0, que ele faz o controle dos pools de conexões que o banco de dados, o Hibernate faz no banco de dados para poder prover as informações que a gente vai utilizar, certo? E eu vou mostrar para vocês como configurar o C3P0, né, junto com o Hibernate, para poder a gente fazer uso de todos os recursos dele. Então, o que a gente vai fazer na verdade é a configuração do data source para fazer a conexão com o banco de dados, certo? E, obviamente, a gente vai, como podemos dizer, deixar já pronto uma conexão, né, que pode ser usada em aplicações aí de grande porte, né? Eu, por exemplo, nos projetos que eu desenvolvi, já eu usava esse modelo. Eu não estou gostando da forma como eu configurei. Eu copiei aquela informação lá do Persistence, mas tem uma coisa que eu não estou gostando aqui, né? A forma como a gente configurou isso daqui, por exemplo, isso não precisa estar aqui nesse lugar, né? Essas coisas aqui são para estar lá lá na classe de configuração do XML do Application Context, né? E muitas das coisas estão aqui. Eu vou fazer diferente. Eu vou copiar um outro modelo que eu tenho aqui, já vou explicando para vocês, né, como que é qual a diferença. E daí a gente prossegue fazendo a configuração lá no Application Context. Aqui é o seguinte, o que foi que aconteceu aqui? Eu mudei, né, esse arquivo aqui pelo seguinte propósito. Aqui dentro a gente vai fazer configuração só do Hibernate, certo? Nada de conexão e nada de controle de pools de conexões. Então aqui a gente não precisa fazer a conexão propriamente dito, só configurar a conexão já pronta, certo? Então a gente tem aqui um dialeto que vai ser usado. Nesse dialeto aqui é que traduz o Java para SQL, né? Aqui a gente tem o padrão que a gente quer da tabela. Eu quero que, na verdade, eu vou deixar o update, né? Eu quero aqui está habilitado para não mostrar o SQL gerado, aqui ainda está habilitado para mostrar SQL só em nível de 3, né? Aqui embaixo ele tem um formatador de SQL. Isso para quando eu usar esse show SQL true, eu entender o que está sendo mostrado, né? Ele mostrar uma coisa legível. Então, dessa forma aqui, eu acho que a gente consegue fazer uma forma melhor de exibir as informações, né? É óbvio que eu vou ter que fazer uns ajustes aqui, né? Aqui eu estou usando Persistence Unit. Em vez de fazer isso, eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui vou copiar do outro arquivo também que eu já estou olhando aqui, certo? Só um minutinho. Aí aqui a gente tira esse property, cola logo tudo aqui.
Demora um pouquinho, porque eu estou passando do computador para a máquina virtual. Se bem que eu acho que não passou. Passou, agora passou. E aqui na parte de baixo a gente vai tirar esse daqui também, colar esse daqui. Ó, veja que agora eu mudei a posição. Eu estou mapeando aqui embaixo aqui a minha classe. Antes era lá em cima, né? Então esse mapeamento aqui ele vai servir toda classe que eu criar que tiver um entity no topo da classe, igual aquela que a gente criou do address, eu preciso mapear ela aqui. Se eu não mapear ela aqui, o Hibernate não vai saber que ela existe, certo? Então, salvando isso daqui. Agora eu vou começar a configurar aqui a minha conexão. Ali é só a configuração depois da conexão pronta, né? Para eu configurar a minha conexão, eu vou usar o main cache do C3P0, certo? E vou fazer isso da seguinte forma: eu vou criar um bin, certo? Esse bin vai ter um ID data source, certo? E uma classe. A classe vai ser com.m change v2 c3p0 ponto combo palette data source, certo? E aí a gente fecha esse bin aqui. Só que eu não sei, eu acho que a gente não tem esse data source aqui. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui, né, se não tiver errado. Deixa eu ver aqui se não está errado. Vou procurar aqui, ó, isso, Maven, certo? Vou no repositório. Bom, a versão que ele me trouxe foi essa daqui. Eu acho que tem versão mais nova do que essa. Deixa eu ver se ele oferece alguma versão mais nova. Olha aí, tem essa daqui que é bem mais nova. Então a gente vai usar esse cara aqui. Copiar. A gente vai lá no Maven. Cadê o Maven? O POM. Aqui no finalzinho aqui a gente coloca esse. Com Ctrl Shift F para formatar. Salva esse daqui. Enquanto ele estiver baixando isso, a gente vai. Ah, pronto, terminou. Então agora a gente já tem. Deixa eu ver se já de fato tem mesmo essa. Eita porra. Combo Plug de Data Source. Pronto, tem ele aqui. Então significa que já está configurado também a lib do C3, do main cache, change main cache C3P0. Agora a gente precisa configurar as propriedades da cache, né? Property, né? Por exemplo, primeiro a gente precisa conectar para depois configurar a cache. Então vai ser driver class, a gente vai usar o drive de conexão do MySQL. Com mysql.jdbc.driver. Se fosse do PostgreSQL era org.postgre.jdbc.drive, né? É bem fácil de decorar isso aí. Então aqui eu vou dar um property novamente, né? jdbc URL
URL. E aqui no value a gente vai colocar... Sabe que eu vou fazer uma coisa bem aqui diferente? Assim, quer ver? Em vez de eu colocar desse jeito aqui, para diminuir o espaço, eu vou colocar assim. Acho que vai ficar melhor. Funciona do mesmo jeito. Aí aqui eu coloco a URL. A URL JDBC começa com JDBC. Dois pontos. O banco de dados. Dois pontos. URL localhost. A porta do banco. 3306. O banco acho que é JEE. Agora aqui a gente dá um property value, né? A propriedade a gente vai colocar username, user JE, que é o nome do usuário do banco que a gente configurou. Eita, property name, aqui eu vou colocar a senha password value ABCD1234. Acho que essa é a senha do banco. Se não tiver danificado o banco. Aqui a gente já fez a conexão. Daqui para frente, tudo que a gente fizer já é para configurar o Combo Puller Data Source, né? o C3P0. Né? Então, daqui para frente, se eu não configurar, vai funcionar beleza, vai funcionar normal. Mas eu posso configurar para melhorar, entendeu? Então eu dou um property. Faço testes de conexões a cada 30 segundos. Certo, aqui eu estou testando a conexão. Aqui eu vou dizer qual é o tamanho do tamanho mínimo do pull, né? Value vai ser de 5. Se eu tivesse usando um servidor de produção mesmo, produção não, se eu tivesse usando um servidor, vários servidores para prover o banco de dados só, né, em cluster, esse pull podia ser maior. Esse aí está feito para um banco de dados que suporta, por exemplo, uma demanda de 65 mil usuários simultâneos por aí. Então, acho que aqui ele vai funcionar bem. Max. Aqui é pool, dois Os, size, pool, size também. Aqui sim. Value. O mínimo é 5, o máximo 50. Mais do que isso também é derrubar o servidor. Initial pool size. Pode colocar 5, que é o mínimo. Property. Teste. Connection on. On. Checkout.
Ah, consegui 65 mil usuários, tava aí. Ah, se tu for montar uma rede social, isso aí você consegue no dia. Eu quero também ter uma aplicação com 65 mil usuários, ô Afonso. Test connection, checkout. Putz, esqueci como é que é isso aqui. Vou ter que acessar a classe para saber como é. Ctrl Shift T. Pronto. Boolean. Oh, Boolean. True. O próximo agora é. Poxa, perdi o raciocínio aqui agora. Property name. Aqui, increment. Value. Dez. Property name. Aqui. Retry delay. Value 500. Property max state max statements value Pessoal, esse max statement aqui é quantas requisições você pode fazer simultaneamente no mesmo tempo. Então, acho que 100 atende 1 milhão de usuários fácil. Property max statement per connections value 100. Ó, se vocês tiverem dúvida de quais os outros atributos vocês podem usar, é só acessar aqui, ó, a classe. Ela oferece todos os atributos, ó. Tá aqui, é só setar. Se você quiser ver, aqui é uma lista de todos os atributos que a gente pode setar, ó. Entendeu? Então, a configuração é com base nessa lista aqui. Número de bus connect user, tem várias coisas que tu pode configurar. Pra gente isso aqui está mais do que suficiente. A gente já consegue ter um bom desempenho com C3P0 usando só essa configuração básica aqui, né? E para a gente ter acesso ao banco de dados agora, né, já que a gente configurou aqui em cima aqui a conexão, basta a gente transacionar esse BIM. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro passo é a gente configurar aqui criar um BIM também, né? E esse BIM
que ele vai fazer? Esse bin vai ter um ID chamado Session Factory. Lembra que lá poxa. Lembra que lá no generic da data provider, a gente acessou o Session Factory. Então, é aqui que a gente está montando ele. Ó. Então aqui, ó, eu vou dar um class, certo? Para org.spring framework.orm, né, que é do Hibernate. Hibernate 4, que é a versão do Hibernate que a gente está usando, né? Aí vai colocar aqui, ó, local session factory bin, certo? Essa session factory bin local, ela não é nada se ela não tiver uma conexão com o banco, certo? Então a gente precisa configurar aqui um property, certo? Que faz referência àquela conexão que a gente acabou de criar em cima aí, certo? Então o nome vai ser data source, data source, certo? E vai se referenciar a data source, que é o que a gente criou. Antes disso, eu preciso também criar uma referência daquele configuração que a gente fez do Hibernate anterior, né, no persistence. Então aqui eu vou criar um property, certo? O nome desse meu property vai chamar config location, certo? Aqui eu vou passar um valor para ele. Em vez de ser ref, eu vou usar valor agora. E vai ser o caminho daquele arquivo. Vai ser um config, que é o caminho do arquivo, né? Persistence, deixa eu ver se é esse mesmo nome, .xml. Pronto. Aqui a gente já fez o Session Factory, né? Só que ainda não é transacional. Né? Para ele se tornar transacional, eu vou ter que fazer o seguinte: vou criar outro bin, e vou criar um ID para ele, né? ID bin ID. Vou chamar esse aqui de Transaction Manager, certo? Deixa eu fechar esse daqui. Esse meu Transaction Manager, ele tem uma classe que eu não lembro qual é, então vamos procurar. Que é Hibernate Transaction Resolver. Acho que é Hibernate Transaction. Rapaz, é Transaction Manager. Acho que eu não tenho ele aqui. Deixa eu ver aqui no POM se eu tenho. Hibernate Core Entity Manager. Não tenho. Na verdade, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que baixar o Spring ORM. Ó, tá vendo aqui o Spring aqui? Eu preciso do Spring que tem o Hibernate junto. Então eu preciso fazer isso aqui, ó. Isso aqui é no Maven, certo? Estou baixando uma outra dependência chamada Spring ORM, que é o pacote, exatamente o pacote do Spring que a gente está precisando para fazer o Hibernate
Transaction Manager. Como eu estou usando o 4, então eu vou usar esse aqui, ó. Tinha o 3 e o 4 lá, então eu vou usar este. E aí eu posso colar isso aqui. Feito isso, só preciso agora anotar a minha fábrica de seções. Poxa. Cadê? Minha fábrica de seções vai ser Property Session Factory ponto ref Factory. Deixa eu ver. Session Factory. Deixa eu só copiar e colar aqui para não correr o risco de dar errado. Bom, na teoria estamos concluídos. Nosso projeto já deveria funcionar e salvar um endereço. Vamos ver se isso vai funcionar de fato na prática. Vamos inicializar isso daqui e ver o que vai acontecer. Vamos ver se ele vai dar muitos erros aqui. Bom, ele deu alguns erros no C3PO, C3P0, né? E não encontrou Faces Application Factory. Bom, isso pode ter sido uma outra coisa. Ó, o bin com o nome Address Business Object injeta auto-added dependency filer next. Então ele não conseguiu achar o data provider MPL data provider, que não conseguiu executar porque não encontrou a classe. Claro que não vai encontrar. Tá errado, né? Tá errado, não vai achar nunca. Aqui, pessoal, ó, esse negócio aqui tem que ser maiúsculo. Só para evitar a fadiga, eu vou copiar esse cara aqui, certo? Colar ele aqui. Ó, ele veio para cá. Vou copiar esse daqui, certo? Vou apagar esse, dar um Ctrl Shift O para ele organizar aqui, salvar. Vem aqui, ó. Colo. Pronto. Paro e inicializo novamente. Agora vamos ver como é que ele vai se comportar. Bom, criou o objeto, a gente viu que criou o objeto. Só que ele ainda deu alguns errinhos, né? Vamos ver quais foram os errinhos que apareceu. Ó, Address Business Object, deu um errinho. Ele não conseguiu carregar Address Data Provider. Por quê? Porque Data Provider não conseguiu achar o Hibernate Session Factory. Pronto, ele não conseguiu achar esse daqui, certo? Eu vou copiar esse daqui. Session Factory não conseguiu porque ele não achou data source. Bin erro ao criar data source. Servlet application property. Ó, onde é o erro aí, ó.
test connection on checkout. Então o erro está nesse test connection on checkout. Vamos ver lá o que é que esse teste está dizendo. Então é esse cara aqui que está dando erro, ó. Teste connection on checkout, tá escrito errado, né? Bom, isso é normal. Vou inicializar de novo e vamos ver como vai ser. Ó, injetou o objeto, deu um erro. Vamos ver. Provavelmente seja numa daquelas propriedades também, né? Ele não conseguiu ler address. Ele não conseguiu achar o address dentro do map. A gente pode ver como é que ele está tentando encontrar. Pera aí. Deixa eu reduzir isso aqui. Parar isto. Procurar por persistência. IMPL bin. Eu acho que tá errado porque é model de cria model não tem bin. Então é isso. E outra tá escrito mod aqui, é model. Ok, salvar. E vamos inicializar de novo e ver o que dá. Pronto. Criado, né? Deixa eu acessar aqui. A gente vai acessar aqui, ó, localhost. Mostrou que o botão salvar. Quando eu clicar aqui, ele dá um erro. Não era o esperado, mas deu, né? Vamos ver o que foi. Não foi possível criar bin gerenciado address controller. Seguintes problemas foram encontrados: a propriedade address facade
Para o BIM gerenciado desse controle não existe. Claro que não existe. Não existe mesmo. Então eu fecho aqui. Dou um R. AF maiúsculo, address facade. Ah, existe sim. Tá, pode ser que não esteja. E existe. Controller. Tá, vamos procurar aqui o address controller. Pronto. O que tinha antes era. Pronto, é a mesma coisa. Certamente configurable. Address facade. Ah, tá. Não, mas tá certo. Acho que aqui, ó. Vai precisar mudar isso aqui de. Vai ter que pegar a classe mesmo e não a interface. Aqui nesse caso aqui. Porque a anotação está na classe. Bom, terminou. E aí aqui a gente pode atualizar aqui, ó. Vamos ver. Clicar em salvar. Deu erro de novo. Não encontrou, né? Não foi possível criar o BIM gerenciável address control. Seguinte problema foram encontrados. A propriedade address facade para o BIM gerenciado address controller não existe. Como não existe? Menu de BIM. Deixa eu dar um Ctrl Shift O aqui. Deixa eu tentar entender o que está acontecendo aqui. Manager Property. Até aqui tudo bem. Ele tem que ser assim mesmo. No caso, seria como se fosse o objeto da fachada. Não pode ser maiúsculo. Mas ele tá certo, ele não tá errado. Prova disso que eu vou fazer o seguinte.
Agora a gente sabe se ele está ou não sendo inicializado. Component, ele está dando de stereotype. Tá certo, tá tudo certo, não tem nada de errado aí. Olha aí, ele inicializando. Addresses. Address. Ok. Controller, 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 controller. Bom, eu posso fazer também o seguinte. Já que ele está inicializando, eu posso fazer isso aqui, ó. Value. E provavelmente ele está se confundindo com o nome. Então eu forço ele a ter um nome, né, o nome que ele já deveria estar com ele. Mas já que não está, forço ele a ter esse nome. Ó, ele inicializou, significa que ele existe na memória, então não tem como não tem como dizer que ele não existe. E eu vou abrir em outra aba para poder não correr o risco de estar com lixinho na memória. Eita. Ok, vai lá. Ó, a propriedade address facade para o bin gerenciado address controller não existe. Se ele não existe é porque o manager bin não achou ele no contexto do JSF. Certo? Se ele não achou é porque está dando erro no config application, porque deveria estar achando. E é esse. Class Spring é o resolve. Listener class. Listener.
Welcome file list. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou interromper esse vídeo por aqui. Vou gravar outro vídeo com essa solução, né, e vou publicar junto com esses dois vídeos que já tem gravado. Essa semana eu vou tentar fazer mais objetos desse projeto que a gente começou hoje, certo? Vou tentar fazer a parte gráfica deles e a gente finaliza na próxima semana falando sobre relatórios e Spring Security. O que a gente precisa fazer é colocar gerar um relatório dinamicamente e gerar um relatório com base em template e fazer o sistema de segurança, o login com permissões, com papéis e tudo, usando o Spring Security, certo? Então até o próximo domingo e até lá eu já vou disponibilizando material e seria interessante vocês pegarem esse projeto, eu vou publicar lá esse projeto 8, pegarem esse projeto e construir mais coisas. Vou colocar assim, na verdade vou fazer o seguinte, aproveitando que a gente ainda está aqui conversando, eu vou colocar ele lá no repositório agora. Se vocês quiserem ir brincando aí para ver se conseguem identificar o problema, já é uma boa, certo? Eu vou Team Share Project SVN, vou usar isso aqui, select, então next, finish. Pronto, com certeza. A gente já vai. Quando eu for disponibilizar os vídeos, eu já vou gravando a solução desse problema aí, que aí no finalzinho eu já publico ela junto já. Eu vou comitar aqui. E aí se vocês quiserem também já ir brincando para tentar resolver ela aí, ótimo. Já dá para fazer isso. Eu gostaria que todos que estiver acompanhando aí pegasse os exemplos que a gente discutiu hoje e implementassem, por exemplo, classe pessoa, classe produto, essas coisas assim, né? Para que nós possamos ter mais coisa para fazer no próximo encontro, né? Porque aí nós poderíamos fazer um esquema em que a gente passaria a semana toda aí desenvolvendo mais alguma coisa nesse projeto. No final a gente faria só o relatório e inserir o Spring Security, né? E aí a gente estaria já fechando todo o conteúdo do curso, né? E aí era só nesse caso aqui, durante a semana podem até pegar aqueles templates que a gente já criou nas aulas anteriores, né? E ir colocando nesse mesmo projeto aqui, criando, por exemplo, um formulário para esse cadastro de endereço e tal. Beleza? Bom, já comitei o projeto, já está online, é só pegar. Eu vou finalizar o vídeo por aqui e até o próximo encontro, né? Só lembrando que está disponível lá o fórum, é só mandar perguntas que a gente está aí para responder.